Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, preste atenção neste mistério, porém, principalmente na revelação do mistério. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículos 10 ao 11, disse Paulo: Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, disse o apóstolo Paulo. Bom, vamos por partes. No versículo 10 disse Paulo: Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Bom, se é possível conhecer a Cristo e a ressurreição em vida, logo podemos entender que isto não ocorre após a morte. Até porque, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, disse o apóstolo Paulo: Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos deste modo. O apóstolo Paulo estava muito bem vivo, e ele está afirmando que ele conheceu Cristo em vida. Isso significa que ele alcançou a ressurreição dentre os mortos em vida, até porque Cristo é ressurreição. Por isso disse Paulo, para conhecer a Cristo e a sua ressurreição, porque uma coisa está interligada à outra. Prova disso aqui no Evangelho de João. No capítulo 11, no versículos 25, disse Cristo: Eu sou a ressurreição e a vida. A partir do momento que você é capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo, você alcançou a ressurreição. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse Paulo: Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Cristo é a vida do homem. Cristo é a ressurreição do homem. Você consegue entender exatamente a maravilha desta revelação? Enquanto você não for capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo, você nunca alcançará a ressurreição dentre os mortos, pois Cristo é a nossa vida e ela precisa ser manifesta em vida para nós alcançarmos a ressurreição, pois Cristo é a ressurreição. Você ficou meio confuso? Quer que eu te ajude a entender melhor? É claro que eu te ajudarei. Vamos dar sequência agora com o versículo 11 do livro de Filipenses, do capítulo 3. Disse Paulo: Para ver se de alguma maneira eu possa alcançar a ressurreição. Isso significa que nem todos alcançarão a ressurreição, porque a ressurreição é Cristo. Nem todos serão capazes de se reconhecer através da pessoa de Cristo. Isso significa que a ressurreição dentre os mortos acontece apenas para aqueles que nascem do Espírito. Por isso disse Jesus no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 6, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Este Espírito é Cristo, que é a ressurreição do homem. Todos estes acontecimentos acontecem em vida. Até porque, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, disse Paulo: Isto aconteceu quando fostes sepultados com ele através do batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé. Tem a ver com o batismo, morte e ressurreição. A morte da identificação através do corpo ocorre a partir do momento que você é capaz de se identificar através do Espírito de Cristo, pois o Espírito de Cristo é a ressurreição e a vida. Por isso você precisa conhecer a Cristo em vida, pois Cristo é sua ressurreição. E para finalizar, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 26, disse o próprio Cristo: Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Se nunca irá morrer, por que exatamente estaria aguardando a ressurreição? Não, meu amigo. Para você estar vivo, primeiro Cristo, que é a sua vida, precisa ser manifesta. Quando isto ocorrer, então você terá alcançado a ressurreição dentre os mortos. Isso tem a ver com o despertar do Espírito de Cristo no homem. A partir de então você não pode mais morrer, porque você e Cristo se tornaram um só. Por isso disse Cristo: todo aquele que está vivo, todo aquele que já passou pela ressurreição, pois a ressurreição acontece em vida, não pode mais morrer. Se não pode mais morrer, então como assim aguardar a ressurreição do corpo? Se você não é o corpo, você é exatamente o Espírito. E se você não é capaz de se identificar através do Espírito de Cristo, isso testifica que a sua vida ainda não foi manifesta. Isso significa que Cristo ainda não foi manifesto sobre você. Isso significa que você ainda se encontra morto, iludido através dos pensamentos da carne.